controle. Olha só o que aconteceu ontem. Nova York em alerta máximo em meio ao aumento de risco de ataque cibernético retaliatório russo. Irmãos, eu sei que parece loucura, né? Mas a Microsoft já está com a sua internet espacial. A Starlink já está com a sua internet espacial. Pasme, os irmãos, a Rússia e o Dragão Vermelho já está com a sua internet própria, totalmente desconectada do Vale do Silício. E com esses aumentos de retaliações, a Rússia causa medo no mundo de um contra-ataque. E a Rússia pode contra-atacar com um ataque cibernético, colocando um vírus e paralisando sistemas de banco, sistemas de rede social, sistema de internet, como a Rússia pode retalhar tudo isso também com um ataque nuclear. Mas existe uma grande probabilidade, né? O irmão Miros hoje passou o dia com problemas de internet. O irmão Miros relatou para mim que em Curitiba estava com muito problema de internet hoje. Como eu falei domingo, um dos maiores bancos alemães ficou fora do ar, as pessoas não conseguiam pagar e sacar dinheiro. Como aconteceu semana passada, o Itaú colocou dinheiro na conta de muita gente. Estamos ao vivo, irmã Luciana. Colocou dinheiro e tirou dinheiro de contas no mundo todo. Então, um ataque cibernético numa amplitude mundial pode causar mais pânico, mais histeria e mais medo na população, né? Então, eu acredito que a palavra está se cumprindo. Olha só, o hino da harpa está dizendo que nós já estamos no terceiro cavaleiro. Irmãos, é muito difícil. Primeiro, porque nós não estamos numa G de proporção global. Segundo, o mundo caminha para essa G, né? Segundo, ainda as pessoas conseguem comprar alimento. O cavaleiro preto do Apocalipse, que é a fome, ele diz que as pessoas vão ter... A comida vai estar tão cara que a pessoa vai trabalhar um dia inteiro para comprar um bocado de trigo. Ou as pessoas vão trabalhar o dia inteiro para comprar 3 medidas de cevada, que seria comida para animal. Então, para as pessoas comer, as pessoas vão ter que comer comida de animal. Como já acontece na África. Eu vi um comercial esses dias da ONU pedindo ajuda humanitária para a África, falando de uma ração que eles dão para a criança lá, que diz que tem vários nutrientes para a criança sobreviver. Então já é uma comida preparada com restos para que tenha alimento numa determinada região da África. Só que a mídia não mostra, a mídia só mostra a Ucrânia. A mídia não mostra o tanto de pessoas que estão morrendo de fome na África. A mídia não mostra. A mídia só mostra que a Ucrânia está sendo atacada. Por quê? Porque a mídia nunca quis acabar. A mídia nunca quis acabar com a fome da África. Os bilionários e trilionários nunca quiseram acabar com a fome. Nunca. Então, por exemplo, eu vi a reportagem aí que o embargo americano aos bilionários russos vai gerar para o cofre americano 4 trilhões de dólares. Iates, ilhas particulares dos bilionários russos, eles não podem nem vender porque eles não conseguem tirar o dinheiro do país.
Então agora, meu irmão, agora o mundo vai colapsar, queridos. Para um novo sistema mundial ser implantado, vai gerar um caos e um colapso mundial. É por isso que a partir de hoje eu vou estar falando isso aqui, ó. Nós estamos vivendo um momento de preparação, tanto para o arrebatamento como para o juízo de Deus. Eu, particularmente, eu digo aqui, irmãos, eu, pastor Carlos, eu vejo o cavaleiro branco, o cavaleiro vermelho, que é a G, eu vejo o cavaleiro preto posicionado, eu vejo o cavaleiro amarelo posicionado para entrar em cena. Eles estão prontos. O que vai acontecer no Apocalipse, diante do que nós estamos vivendo agora, não é nem 5%. Nem 5%. Nós só estamos sentindo o princípio das dores que está se armando sobre a população mundial. É o princípio das dores que está diante de nós. É o princípio das dores. Não é as dores, é o princípio das dores. Então agora, meu irmão, agora vocês vão começar a ver claramente o descortinar do Apocalipse diante dos nossos olhos. E nós estamos vendo, boa fala, irmão Fernando, aqui, que o dragão vermelho está quieto, né? O dragão vermelho está quieto, mas está dando sombra à Rússia. Então, nós estamos vendo claramente a palavra de Deus se cumprir diante dos nossos olhos. Irmãos, tem muita gente falando aí, como tem várias pessoas falando, eu vou dar a minha posição. Eu não vejo a igreja na terra do capítulo 4, é só você ler o Apocalipse. Você não vê a atuação da igreja na terra do capítulo 4 ao capítulo 19. Você tem uma exegese do capítulo 12 do Apocalipse que você vai ver a igreja. Então, o que nós temos que ver? Que cavaleiro, taças e trombetas é para a igreja que ficar. É para a igreja que ficar. Por quê? Porque você não vê a igreja. Se vocês achar a atuação da igreja, operação da igreja, do capítulo 4 ao capítulo 19 do Apocalipse, eu vou acreditar. Eu estudo sobre o Apocalipse há 21 anos. Então, eu não vejo, é simplesmente, se você me mostrar, pastor, a igreja está aqui no Apocalipse capítulo tal, capítulo 6, capítulo 7, você não vê a ação da igreja. Você não vê. Você não vê. Então, como você não vê a atuação da igreja no capítulo 12, do capítulo 4 ao capítulo 19, isso nos dá a noção que a igreja não estará na terra. Então, nós precisamos interpretar isso. O porquê você não vê a igreja? Porque cavaleiros, trombetas e taças é para os que ficarem no arrebatamento. É simples assim. Então, não tem nenhum selo aberto, nenhuma trombeta tocada e nenhuma taça derramada. Nenhum, mas nenhum mesmo. O que nós estamos vendo é uma programação, eles preparados para entrar em cena. Preparados para entrar em cena. E assim, Hinos da Harpa Cristã está colocando, eu respeito todas as linhas de interpretação, mas eu estou, como tem muita gente falando do assunto, estou colocando a minha visão, né?
Então, eu não vejo ação nenhuma da igreja na terra nesse período tribulacionista. Não vejo. Eu não vejo ação da igreja. Eu não vejo a igreja no Apocalipse. Você não vê também. Se você lê, você não encontra. É simples assim. Então, essas são as questões de interpretação. Mas para nós fecharmos esse assunto e não ficarmos debatendo nessa questão, né, e não podemos também, de forma alguma, datar data de juízo, como o irmão Álvaro está dizendo, data de arrebatamento. É a pior falácia você datar qualquer coisa. Você não pode datar nada. Você não pode datar nada, né? Nós não podemos datar nada. Agora, o que todos os exegetas éticos, os exegetas de profecias, os estudiosos, vão afirmar, meu irmão, o que eu vou dizer aqui. Não importa quando Jesus vai voltar. Todos nós temos que aguardar a vinda de Cristo como que se ele viesse buscar a igreja agora. Nós precisamos aguardar a volta de Jesus como que ele viesse buscar a igreja agora. Porque Paulo aguardava Jesus para os seus dias. E se Paulo aguardava o arrebatamento para os seus dias, imagine eu e você vendo tanto cumprimento profético. Imagine eu e você vendo tantos sinais da manifestação do anticristo, de guerra, de fome, de pestilência, de inversão de polos magnéticos da Terra, de demônios atuando sobre a humanidade. Irmãos, presta atenção, Paulo disse que ele aguardava Jesus para a sua geração. Imagine nós, a igreja que está vendo a palavra. Imagine nós vendo os sinais claros diante dos nossos olhos. Aí esses dias num debate dentro de um grupo de internet, um pastor disse para mim, mas Paulo era um louco. Se ele falou que ele aguardava Jesus para os seus dias, ele era louco. Eu falei, então você não leu a Bíblia. Olha só, então você não leu a Bíblia. Irmão Luiz Oliveira, manda essa informação para o meu WhatsApp 011. Então você não leu a Bíblia por quê? Porque Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E aí os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E olha o que Paulo diz. E depois nós, os que estivermos vivos. Esse é o dever de todo crente. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, se Paulo esperava Jesus para os seus dias, se Paulo aguardava, ele diz, depois nós, os vivos, seremos arrebatados. Paulo era um herege porque acreditava que seria arrebatado? Paulo era um herege, e é um erro, irmã Beth, você colocar a última trombeta do Apocalipse, 1 Coríntios 15, 52, com a 7ª trombeta. É um erro. É um erro exegético tremendo. Você não pode, porque dentro de Israel é só você estudar a festa das trombetas. Existia trombeta para reunião, trombeta para dar deliberações sobre o povo, trombeta para a guerra, trombetas para as festas judaicas. Existiam vários tipos de trombeta, então você não pode assimilar a última trombeta de 1 Coríntios 15, 52 com as trombetas, as 7 trombetas do Apocalipse. Né? E Paulo disse, né?
o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Que seria a trombeta. A trombeta que os salvos vão ouvir e vão se encontrar com Jesus. Então, irmãos, nós não podemos datar nada. O nosso dever, assim como Paulo aguardava Jesus, para a sua geração, eu e você devemos aguardar Jesus, como que se ele viesse buscar a igreja agora. Nós não podemos esperar mais nada acontecer, nós temos que aguardar Jesus, como Paulo aguardava. Nós seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Então, toda essa questão teológica, principalmente da teologia reformada, pós-tribulacionista, concorda com isso. Não adianta nada ficarmos debatendo, porque ninguém é dono da verdade aqui. A verdade absoluta é Jesus, e ele prometeu que vai vir nos buscar, ele deixou os sinais da sua vinda, e todos temos que concordar que Jesus disse a todos: vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Marcos 13:33. Se à meia-noite, se ao meio-dia, se ao cantar do galo ou se ao entardecer. Daí Jesus disse: isso eu digo a todos, vigiai. Então a verdade absoluta é Cristo, e ele prometeu que vai voltar, e eu e você precisamos estar prontos, como que se ele viesse buscar a igreja agora. Então, vamos cuidar, irmãos. Como o Romilson anunciou agora dia 16, são linhas de interpretações, e algumas, eu vou dizer assim, que são muito, muito perigosas. Muito perigosas. Obrigado, irmão Luiz Oliveira. Olha só, notícia de agora, irmão Luiz trouxe agora. Ó. Olha o que a Rússia está preparando para fazer. É muito forte, né, meu irmão? Aí a gente fala... A gente fala que eles já estavam preparados, que nós estamos diante de um grande teatro para um colapso mundial. Eu vou repetir. A gente está vivendo um grande teatro para um colapso mundial. Daí a Rússia, olha o que a Rússia divulgou. A Rússia, vou tirar aqui a fala do irmão Miros. Olha só, a Rússia se prepara para a possibilidade de se desligar da internet global. Meu irmão, um apagão está chegando, meu irmão. E se ele se desconectar da internet, é um sinal que eles não querem ser monitorado e vigiado. Isso vai causar um pânico mundial se eles não tiverem acesso aos dados russos. Se eles não tiverem acesso... Olha só, a Rússia prepara-se para a possibilidade de se desligar da internet global. A ideia deverá ser criada uma rede de internet totalmente controlada por Moscou. O governo já deu ordens para que todos os sites e serviços do Estado passem até o final desta semana para um sistema de domínio russo. No entanto, o Ministério do Desenvolvimento Digital disse que não há para já planos para um corte total, mas esse deverá ser um passo para a total independência do país. Já em 2019 tinha feito a Rússia um teste e desligou-se da internet global durante um dia, sem que os cidadãos
se apercebessem disso. Desde 2019, nós estamos anunciando. Desde 2019 que a Rússia já tem a sua internet própria. Então, esse desligar-se, veja bem, até o final dessa semana, o que dá a entender na reportagem, é que os sites do governo vão para uma plataforma totalmente russa e totalmente bloqueada para acesso de sistemas. Eles vão forçar, a Rússia vai forçar aos Estados Unidos entrarem com um ataque hacker gigantesco para paralisar o país. A Rússia vai contra-atacar o mundo e isso pode gerar um colapso no sistema de internet global. Preparem-se, meus irmãos. Preparem-se. Preparem-se. Nós estamos vivendo um momento profético. Nós estamos vivendo um momento profético. E quem nos acompanha aí desde o início dessa pandemia, dessa enfermidade maldita, nós estamos alertando sobre isso. Sobre reset, sobre apagão, sobre inversão de polos magnéticos da Terra, sobre um só governo, uma só moeda. Só que ninguém acredita, meu irmão. O povo não quer acreditar. O povo não quer acreditar. O povo prefere ficar comendo, bebendo e dando-se em casamento. É isso que o povo quer. O povo está totalmente distraído. De repente, as pessoas vão ficar sem acesso a muita coisa, meu irmão. Não sei se... Quando eu estudei sobre isso, eu cheguei a ver um sinal aí de 15 dias sem acesso. Sem acesso a banco, sem acesso à internet, sem acesso a redes sociais. 15 dias para reiniciar o sistema global de internet. Aí veja, eu acabei de mostrar aqui para vocês, vou mostrar de novo. Os Estados Unidos está desde sábado, né? Desde sábado, os Estados Unidos está num alerta, olha só, de um ataque cibernético, de um contra-ataque russo. Nova York em alerta máximo em meio ao aumento de risco de ataque cibernético retaliatório russo, desde sábado. Então é algo assombroso, é algo totalmente programado por causa do Cyberpolygon. Vocês lembram, ano passado a gente fez várias coberturas do Cyberpolygon, que nada mais é do que um apagão digital. O Cyberpolygon, ele foi projetado diante de um ataque cibernético mundial, de um reinício do sistema, de uma eliminação de vírus na rede. Então, veja bem, tudo programado. Ô, irmão, para o irmão não perguntar mais aqui se o chip já está preparado, todo o sistema da besta já está preparado. Todo o sistema da besta já está preparado. Todo o sistema da besta. Só falta a igreja ser tirada, né? O problema é que muita gente não acredita e não quer acreditar que a igreja vai ser arrebatada. Curso Apocalipse na Veia. Por que pregar e como pregar o Apocalipse?
Início das aulas, dia 21 de fevereiro, às 20 horas. Professores, Pastor Carlos Cardoso. Geração do arrebatamento, é hora de acordar, porque a qualquer momento o noivo vem. Reverendo Napoleão Falcão. Esta geração que está com as mãos levantadas é a geração que não entrará num caixão para ser sepultada, mas será transformada e arrebatada. Pastor Elinaldo Renovato. Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pastor Ubirajara Almeida. No tempo Cronos, todos esses tempos estão ao nosso favor. Mas no tempo de Deus tem um tempo chamado Busque ao Senhor. Serão 20 aulas que irão abrir a sua visão sobre as profecias bíblicas e o fim dos tempos. Você não pode ficar de fora. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 11 9 6460 8737 e faça já sua inscrição.